Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e nós estamos mais uma vez para trazer a meditação da Palavra de Deus para vocês. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua bênção, da tua graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amado, nós estamos aí na nossa meditação, vivendo o Apocalipse nosso de cada dia. Que maravilha, né? Essa questão, viver o Apocalipse nosso de cada dia. E nós percebemos que muitas vezes algumas pessoas ficam aflitos com referente a isso, mas em Cristo nós vivemos com maior sabedoria, sabendo que o nosso Senhor Jesus preste, né, já está vindo arrebatar a sua igreja. Amado, vamos fazer a leitura então de Apocalipse, capítulo 9, que nos fala assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Olha! E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo do Deus vivo. E foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses o atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam uma coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens, e tinham cabelos como cabelo de mulheres, e seus dentes eram como de leões. E tinha um coraça como coraça de ferro, e o ruído das suas asas era um ruído de carros, quando muitos cavalos correm para a batalha. E tinha cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, e o anjo do abismo, em hebraico, era chamado Abaddon, que em grego é Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ai. Que coisa tremenda, o que vem a ser isso? Amado, o Apocalipse, o que acontece? Conforme você vai lendo a Bíblia, você vai tendo a interpretação dos livros de Apocalipse. E aqui é um mistério tremendo que o apóstolo João, ele contempla aqui, algo que nos chama muita atenção, que nós precisamos guardar em nosso coração. É de se preocupar do que está aqui? Para os salvos em Cristo, não. Mas para aqueles que vão ficar, aqueles que desobedeceram, aqueles que blasfemaram no nome do Senhor Jesus, sim, esses sim tem que se preocupar. Mas nós não, nós já estamos salvos em Cristo, nós não vamos nem passar por este processo aqui, mas vamos aprender alguma coisa aqui, rapidão aqui, né? Vamos exemplificar aqui. Primeiro, João, ele fala assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Querido, entenda bem uma coisa. O que João viu aqui, ele não viu de onde se originou essa estrela, mas ele viu que a estrela caiu do céu. É óbvio que essa estrela que caiu do céu é referente ao próprio Satanás. O próprio Jesus falou aos discípulos, conversando com ele: eu via Satanás como que do céu cair como raio, e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então aqui fala do próprio diabo, né? Que a ele será dado a chave do poço do abismo. Então este lugar, esta fenda, está aí bloqueada, está fechada, e ele não tem acesso lá. Né? Ele pode chegar até na porta do poço do abismo, mas ele não pode abrir esse poço, ele não pode abrir essa porta infernal, porque a chave está com Deus Todo-Poderoso. E fala assim, ó: e ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Meu irmão, que situação tenebrosa aí que João viu, né? Percebe-se que
este lugar é como um vulcão, né? Que ele entra em erupção, sobe aquela fumaça escura, negra, cobre o sol, o ar e fica trevas. Então você percebe que quando subiu fumaça do poço, nos fala assim, a fumaça de grande fornalha, como um terremoto, uma erupção, né, de um vulcão, né, e com a fumaça escureceu-se o sol e o ar. Olha que percepção o apóstolo João ele teve. Agora o que chama a atenção assim, da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então ele percebeu que vieram gafanhotos sobre a terra. É a visão que ele teve ali de momento, de súbito ele teve aquela visão. Só que esses gafanhotos foi dado a eles poder, foi dado a eles direito, a autoridade, né, como os escorpiões da terra. Aí a resposta está aqui no versículo 4. E foi-lhe ditos, né, aos gafanhotos, né, e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo do Deus vivo. Amado, isso aqui não é para o crente se preocupar, não. O crente já está salvo em Cristo, o crente já está selado com o poder do Espírito Santo, já tem a unção do Todo-Poderoso sobre a vida dele. Quem deve se preocupar com isso aqui, querido, é todos aqueles que abandonaram a fé, aqueles que se apostataram, todos aqueles que blasfemam do nome do Senhor Jesus, aqueles que muitas vezes acham que isso aqui é apenas um conto de fada, que não vai acontecer, mas a Bíblia já provou para muitos cientistas que ela é real, é verídico, isso vai acontecer, ninguém vai escapar disso, somente aqueles que não tem a marca do Deus vivo, não tem um selo do Deus vivo. Percebes que fala assim, ó, esses gafanhotos, eles não vão atingir a natureza, árvore verde, pastos, não. Eles vão atingir os seres humanos, tanto homens, mulheres, jovens, adolescentes, todos aqueles que não tiver o selo de Deus vão ser feridos por esse bicho, essa coisa tenebrosa que está saindo, esses demônios, esses espíritos. Aí fala assim, foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere um homem. Dores terríveis, dores terríveis, dores terríveis que essas pessoas terão, né? Então serão picadas terríveis como de escorpião sobre a sua vida. Imagina a dor que não vai ser. Num período de 5 meses, essas pessoas que não têm um selo de Deus vivo, que rejeitaram a fé, que abandonaram a fé, essas pessoas que fazem suas comitivas de carnaval, que blasfemam do nome santo do Senhor, que trocaram Jesus Cristo, né, por festas fictícias, que trocaram Jesus pela idolatria. Todas essas pessoas que não têm o selo do Deus, que não têm o Espírito Santo, há uma marca específica aqui, que esses gafanhotos, esses espíritos, eles vão olhar para aquelas pessoas que têm a marca do Deus vivo, não vai fazer nada com essas pessoas. Mas a outra pessoa que não tem a marca do Deus vivo, essas pessoas vão sofrer dores terríveis, terríveis, terríveis. E foi permitido que não os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. Imagina 5 meses sendo atormentado por esses espíritos malignos. O versículo 6 fala assim, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Querido, hoje se dá uma solução para muitas pessoas. Muitas pessoas hoje estão passando por problema de depressão, problema de ansiedade, às vezes vai para falência, às vezes termina um namoro, um casamento, alguma coisa, às vezes a empresa da pessoa vai à falência. Hoje em dia as pessoas procuram a solução na morte. Não, eu vou me suicidar porque ali eu vou estar em paz do outro lado. A Bíblia não fala nada, né? A Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo. Então a pessoa quer executar sua própria vida achando que vai ter paz do outro lado. Mas a Bíblia não fala nada. Nós temos que tomar muito cuidado sobre isso. Hoje existe a questão de eutanásia, né? A pessoa não está sofrendo demais, vai em outros países e aplica uma injeção, ou ela tira sua própria vida para finalizar o sofrimento dela aqui neste mundo. Mas após a morte, segue-se o juízo. E aí, como é que fica? Mas essa questão é diferente. A Bíblia fala assim, em Jó 3:21, fala assim, os homens, deixa eu pegar aqui, olha que coisa linda aqui, que ele fala assim, o livro de Jó diz assim, ó,
que os homens procurarão a morte, e a morte fugirão deles. Eles vão procurar a morte como se procura um ouro enterrado, mas não vai achar morte. Jó 3:21. Já pensou, querido? E aqui o texto sagrado fala assim: naqueles dias os homens buscarão a morte, vai procurar tirar a própria vida, para poder isentar-se ou poder fugir do sofrimento. Mas a morte vai estar presa. Durante 5 meses a morte vai estar presa. Já pensou? Hoje a pessoa está nesses conflitos, ela dá um jeito na vida dela para amenizar o sofrimento. Porque acredita-se que executando, tirando a própria vida, acabou o sofrimento. Mas não, querido. Se você morrer sem Jesus, sinto muito em dizer para você que o lugar que você te espera é um lugar tenebroso. Você pensa que finalizou, aí vai continuar uma eternidade de sofrimento pior. Mas vamos lá falar aqui da terra por enquanto. O que acontece a essas pessoas? Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Eles vão desejar morrer, quer dizer, eles vão fazer de tudo para poder partir para a eternidade, achando que do outro lado vai estar bem. Mas a morte vai fugir dessas pessoas. Eles vão procurar várias formas. Então esse povo que não tem um selo do Deus vivo, no dia da grande tribulação, eles vão tentar se esconder, vão tentar amenizar o seu sofrimento, mas a morte vai fugir deles, a morte vai estar presa. Amado, pensa bem, você que está afastado, você que não decidiu sua vida para Jesus, isso aqui vai acontecer. Nós estamos no colapso de uma terceira guerra, Jesus já está prestes a vir. Esse poço do abismo vai sair. Então vai ser coisas terríveis. Ele fala assim que o que acontece com essas pessoas? O que você acha que vai acontecer? Então pensa bem, querido. Os crentes salvos não tem que se preocupar com isso não, querido. Você já está salvo em Cristo. Agora esses que abandonaram a fé, que se apostataram da fé, que são escarnecedores, Deus vai tratar com juízo para essas pessoas. E o versículo 7 fala assim: o parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas de semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como o rosto de homens. E tinham cabelos como o cabelo de mulheres. E os seus dentes eram como os de leões. E tinha couraça como couraça de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando caminham ou como vão para a batalha, né? Olha que coisa terrível. A semelhança desses bichos. O que é? É um tanque de guerra? É a invenção que os homens criam? Mas foi o que João viu, foi a definição que João teve em sua época. Então nós temos que pensar no que vai acontecer. Temos que vigiar. Mas a igreja que está salva, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, querido, ela não vai passar por este processo. Aqueles que foram selados, os judeus que foram selados com o selo do Deus vivo, 144 mil judeus, eles não vão sofrer. Aleluia. Aqueles que estiverem na presença de Deus, o selo do Deus vivo, não vai passar por este problema. Isso aí é a liberação de Deus sobre os filhos da desobediência, amado. Então, vivendo o Apocalipse nosso de cada dia, aprendamos a confiar no Senhor, porque sabemos nós que Deus é o Deus que age com livramento e com justiça, e vem com juízo sobre todos aqueles que abandonaram a sua palavra e rejeitaram o seu Filho Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus, o Senhor é juiz sobre a terra. O Senhor vai agir com essa terra com justiça, meu Deus. Aquele que blasfema, aquele que persegue, os escarnecedores, Pai, já está reservada a sua sentença, meu Deus. Mas aqueles que temem ao Senhor será guardado, livrado do maligno, Senhor. E nós te louvamos, porque tu és fiel. Guarda nossos irmãos, guarda a tua igreja, em nome de Jesus. Amado, não se esqueça, deixa o seu joinha, dá o seu like aí, se inscreva nesse canal, faça parte da família, em nome de Jesus, amém? Querido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.